Então vamos levar no maior capricho. De que eu quero falar? Eu quero te falar de exceções do ao octeto. Do octeto ou ao octeto. É muito constatado a estabilidade da estrutura eletrônica que seja semelhante ao gás nobre mais próximo que o elemento tenha. E o gás nobre mais próximo tem 8 elétrons. Então, ter 8 é alcançar a estabilidade. Os pequeninhos, o hidrogênio e o lítio, a estabilidade deles é alcançada quando tiver 2, porque o ídolo deles é o hélio, que só tem 2, e é nobre. Bom, então, ter 8 é ter alcançado a estabilidade. Mas muitas substâncias, não, 32 ou 33, não, cara. Quem seria eu para exigir que você decorasse tudo isso? Já quero te avisar de novo, você que é estudante para IME, ITA e engenharias, tu tem que saber. Se você é da área de humanas, querido, é uma curiosidade para você. Uma curiosidade bem interessante, você reparar a sua excelência berílio, o elemento químico Be. O elemento químico Be é chamado berílio. O berílio é do grupo 4. Então, ele tem 2 na primeira camada e 2 na segunda camada. O elemento químico berílio tem 2 elétrons. Você, olhando para a cara dele, diria, é um composto iônico, porque tu tem metal e tu tem ametal. Não põe a mão no fogo. Você só pode dizer que é iônico se a diferença da eletronegatividade alcançou 1,7. Mas não é esse aspecto que eu quero analisar. Eu quero analisar que o berílio tem na última camada 2 elétrons. E compartilha, então estou sugerindo ligação covalente. Ele compartilha um desse cloro, um daquele, e com quantos elétrons ele fica? O berílio, ele fica com quantos na sua camada, chamada última camada? Com 4. Ué, mas não tem que ficar com 8? Teoricamente, sim. Ele se torna uma exceção. Então, o berílio, ele atinge a estabilidade dele com 4. É uma exceção ao octeto. Da mesma forma, o elemento químico boro, mais um, é o grupo 5. O grupo 3. Então aqui tu tem boro, alumínio e gálio. Esse é o grupo 13. O grupo 13, eu vou falar então do primeiro, que é o boro. E o mesmo que eu falar sobre o boro é sobre o alumínio. Se o boro é esquisito para você, o alumínio não é. Toda hora se fala de óxido de alumínio, sal de alumínio, etc. Aliás, na viagem que eu fiz pelo Amazonas, descendo de navio o rio Amazonas de Manaus para Belém, me deparei lá em Santarém com um porto pobre, vendendo peixe e tal. E, questão de 500 metros, um porto riquíssimo. Nesse porto riquíssimo, a nossa bauxita está indo para o exterior. Bauxita é o minério que contém alumínio. Bom, pior do que a bauxita, pior do que o roubo de alumínio, talvez, não posso afirmar, é o nióbio. O nióbio as pessoas nem sabem que existe, nem sabem que existe no Brasil, nem sabem para que serve e nem sabem que está sendo exportado. Será que é corretamente? A Polícia Federal está tentando fazer uma coleta de assinaturas para fazer uma CPI do nióbio. O alumínio está lá escancarado. Bom, então, voltando ao assunto. O que eu falar do boro, que eu vou falar agora, eu vou falar do alumínio, que é logo na sequência. Se é do grupo 13, quantos elétrons o boro e o alumínio têm na última camada? 3. Quando o boro fizer ligação com o flúor, estou sugerindo ligação covalente, porque seguramente a diferença da eletronegatividade não é superior a 1,7.
Quando o boro se liga a 3 Fs, vai dar até uma estrutura triangular bonitinha. O boro, nessa estrutura, fica com quantos? Ele que tem 3 na última camada, consegue o quarto, compartilhando. Eu te empresto, você me empresta? Então, de 3 fica com 4, 5, 6. Oi! Oi, 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 opa, furou a regra. A estabilidade não é ter 8, pois o boro se estabiliza com 6. Se ele se estabiliza com 6, ele é uma exceção ao octeto. E daí? Aguarde. Daqui a 10 minutos eu vou dizer o que vai acontecer com ele. Bom, continuemos. Primeiro, o alumínio é do grupo do boro. Tem as mesmas características. Por que essa diferença de falar de 2? Porque os dois são importantes, mais do que te parece. O cloreto de alumínio é em cima do alumínio que tem 3, que consegue o quarto, o quinto e o sexto, com átomos de cloro que tem 7. 7 consegue um 8, esse tem 7, 6, 7, com mais um consegue 8, esse tem 7, 2, 4, 6, 7, mais um completa 8. Então, os cloros, é normal, atingem o octeto. Mas o alumínio, o que acontece com o alumínio? O alumínio foge à regra. Ele se estabiliza com 6. 3, compartilhando mais 3, fica com 6. Então, ele é uma exceção ao octeto. Tá bom? É interessante isso. Vou citar agora os folgados. Lembra dos folgados? O óxido que tem metal, o óxido classificado como básico, reage com água dando base. E o óxido básico faz o papel de base diante de ácido. Então, reage 2 vezes. O óxido que não tem metal reage como se fosse ácido. Dentro d'água cria ácido, e o óxido que não tem metal, ele encara uma base como se fosse um ácido. Então, o óxido básico que tem metal, o óxido ácido que não tem metal, reagem 2 vezes. Existe uma lista de que não reage nenhuma vez. Não é com água, nem com ácido, nem com base. São os que eu estou chamando de folgados. Quais são os folgados? Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio e monóxido de dinitrogênio. Como você tem certeza, a quantidade fácil é ver quantos tem. É monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio. Por que eles aqui fazendo a diferença? Porque a estrutura eletrônica é um pouco atrapalhada. E esse aqui do meio, por sinal, tem uma exceção. O elemento químico carbono, ele tem 4 na última camada. 1, 2, 3, 4. Consegue o quinto compartilhadamente, consegue o sexto compartilhadamente e pega um par. De quem? Do oxigênio. O oxigênio, do monóxido, tem 6 na última camada. Como você aprendeu, ele que tem 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, conseguindo mais 2 do carbono, ele atingiu 8. Quando um átomo atinge o octeto, se tiver par disponível, ele pode oferecer para quem precisa. Então, no monóxido de carbono, se te perguntarem, você pode dizer, tem 2 ligações covalentes normais e uma ligação dativa para o C. Não fugiu ao octeto, é diferente. Muito bem, da mesma forma, o gás que tem efeito sobre os músculos faciais e é chamado gás hilariante, fica rindo. Pois é, o gás hilariante, monóxido de dinitrogênio, é fundamentado no nitrogênio que tem 5. Com mais 3 atinge 8, beleza? Esse aqui do centro tem 5, com mais 3 atinge 8. Os dois completaram o octeto. Completou o octeto e tem um par disponível. Então, oferece para o oxigênio que precisa de 2. Então, na ponta
na extremidade do traço, um elétron de cada átomo, e na base da flecha, que é a dativa, tu põe 2 elétrons. Então, todo mundo tem o octeto, não é exceção ao octeto. Exceção ao octeto é o monóxido de nitrogênio.